Olá! Chegamos à 18ª aula de NA 091 Matemática Básica, na qual discutiremos o valor absoluto. Nessa primeira aula, estamos interessados na interpretação do valor absoluto tanto do ponto de vista geométrico quanto do ponto de vista algébrico. Começando pela visão geométrica do valor absoluto, definimos o valor absoluto de um número real x como sendo a distância entre x e a origem sobre a reta real. Se tivermos, por exemplo, o número real menos 5, a distância entre esse número e a origem é igual a 5, que vem a ser o valor absoluto de menos 5. Da mesma forma, se considerarmos o número real 5, observamos que a distância entre este ponto e a origem também é igual a 5, que vem a ser o valor absoluto do número 5. Observamos, portanto, que o valor absoluto de menos 5 é igual ao valor absoluto de 5, ambos são iguais a 5, porque estes dois pontos distam de 5 unidades da origem sobre a reta real. Passemos agora à definição algébrica do valor absoluto. Dado um número real x, dizemos que o valor absoluto de x, que é representado dessa maneira, o x entre barras verticais, é igual ao próprio x se x é maior ou igual a zero e é menos x se x é menor do que zero. Resumindo, quando x é positivo, o valor absoluto é o próprio valor. Por exemplo, se x é igual a 3, o módulo de x é o próprio x, que é 3. Já quando x é negativo, o valor absoluto é obtido eliminando-se o sinal de x. Então, se x é igual a menos 3, o módulo de x é menos x, que vem a ser menos menos 3, que é igual a 3. Repare, então, que o valor absoluto é sempre positivo e que definimos o módulo de x como sendo menos x quando x é negativo, porque o sinal negativo aqui à frente do número x, combinado com o sinal negativo do próprio x, converte o valor absoluto no número positivo que desejamos obter. Como exemplo, vamos calcular agora 4 valores absolutos. No nosso primeiro exemplo, temos o valor absoluto de menos 3/8. Tendo em vista que o número dentro do valor absoluto é negativo, escrevemos o valor absoluto como sendo menos o valor de x, o que nos fornece o valor positivo 3/8. Observe, então, que simplesmente eliminamos o sinal do número dentro do módulo. No nosso segundo exemplo, temos o valor absoluto ou um módulo de 1 menos raiz de 3. Antes de calcular o valor absoluto nesse caso, devemos verificar se este número é maior ou menor que zero. Reparando então que ele é menor do que zero, o módulo de 1 menos raiz de 3 vai ser menos o próprio número, que vai dar raiz de 3 menos 1. Neste caso, aplicamos a propriedade distributiva para obter o valor final do módulo. Naturalmente, você também poderia encontrar um valor aproximado usando uma calculadora. O nosso terceiro exemplo envolve o cálculo do módulo de uma raiz quadrada de um número negativo. Como estamos trabalhando com números reais, neste caso, não conseguimos determinar a raiz de um número negativo de modo que não é possível calcular o módulo. Finalmente, em nosso quarto exemplo, temos o módulo de 2x menos 1. Nesse caso, uma vez que x é uma variável cujo valor não é conhecido, reescrevemos o módulo a partir de sua definição algébrica. Assim, o valor absoluto de 2x menos 1 será o próprio 2x menos 1 se 2x menos 1 maior ou igual a zero e será menos 2x mais 1, repare a inversão completa dos sinais nessa expressão, quando 2x menos 1 for menor do que zero. Nesse caso, nos limitamos a usar a definição algébrica do módulo. Para completar essa parte da aula, vamos fazer um exercício que consiste em reescrever a expressão o valor absoluto de 5x menos 1 sem usar o módulo. Para tanto, precisaremos da definição de módulo que eu copiarei aqui embaixo.
Observe que, pela definição, o módulo de uma expressão x qualquer é a própria expressão se ela é maior ou igual a zero e é menos a expressão se ela é negativa. Sendo assim, vamos substituir x por 5x menos 1 e ver qual seria a expressão desejada nesse exercício. Aqui está. Substituindo então x nos lugares em que esta variável aparece na definição de módulo por 5x menos 1, concluímos que o módulo de 5x menos 1 é 5x menos 1 se essa expressão é maior ou igual a zero e é menos 5x menos 1 se a expressão é negativa. Naturalmente, podemos aplicar a propriedade distributiva no caso em que 5x menos 1 é menor do que zero para obter uma expressão um pouquinho simplificada do módulo. Chegamos então a esta nova expressão para o módulo de 5x menos 1. Repare que a única alteração é que trocamos os sinais deste termo que aparece quando 5x menos 1 é menor do que zero. Além disso, podemos também reescrever essas duas inequações que aparecem do lado direito da nossa definição, isolando x em ambas. Consideremos então, em primeiro lugar, a inequação 5x menos 1 maior ou igual a zero e tentemos isolar x nesta inequação. Somando então uma unidade aos dois lados, obtemos 5x maior ou igual a 1. E agora, dividindo os dois lados por 5, concluímos que x é maior ou igual que 1/5. Fazendo o mesmo com a inequação 5x menos 1 menor do que zero, obtemos primeiramente 5x menor do que 1 e, finalmente, x menor do que 1/5. Desta forma, podemos finalmente escrever o nosso módulo de 5x menos 1 como sendo o próprio 5x menos 1 se x maior ou igual que 1/5 e como sendo menos 5x mais 1 se x menor do que 1/5. Esta seria a forma mais elegante de definir o módulo de 5x menos 1 usando a sua definição.